feliz aí? Ah, tá meio fraco. Tem gente feliz aí? Quantos nessa semana torceram pelo Brasil aí, contra o Japão? Tá fraco ainda. Quantos torceram nessa semana? Amém. Nessa manhã, nós aqui como equipe de louvor, nós queremos convidar vocês, da mesma forma com que vocês celebraram nessa semana, celebre nessa manhã. É o primeiro dia da sua semana, as primeiras horas da sua semana, que você está aqui para oferecer o seu melhor louvor, para oferecer a sua melhor adoração para o Senhor. Amém? Tem gente feliz aí? Vamos lá? Todo meu louvor.
puder, erga suas mãos aos céus aí onde você está. Aleluia. Aleluia. Levante suas mãos aos céus neste momento. A gente vai começar com as nossas próprias palavras, levantar palavras de exaltação ao Senhor. Então, com as suas próprias palavras, você vai começar a dizer que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele está assentado no alto e sublime trono. E só Ele é digno de toda a honra, de toda a adoração. Vamos, Casa Viva, começa a levantar esse louvor ao Senhor. Santo Jesus, só o Senhor é Jesus. Só o Senhor é santo, Jesus. Aleluia. Mais um pouco, Casa Viva. Se você tem um cântico espiritual, comece a levantar ao Senhor um cântico de gratidão. Senhor, obrigado, papai, por essa semana, Jesus. Obrigado, Senhor, porque em todos os momentos o Senhor esteve conosco. Obrigado, Jesus, porque quando a gente estava ali sozinho e a gente achou que não tinha ninguém conosco,
seus olhos e erga suas mãos aos céus. E nesse momento comece a entregar ao Senhor as áreas da sua vida. Comece, entregue a Ele, diga a Ele: Senhor, eu entrego a minha família, eu entrego a minha casa, eu entrego os meus sonhos, eu entrego o meu ministério, eu entrego o meu caminho, eu entrego, Senhor, o meu trabalho, a minha faculdade, a minha escola. Nesse momento, agradeça a Ele por tudo que Ele deu a você, porque mesmo que tudo seja passageiro, o Senhor, Ele estende as mãos dos céus para você, e Ele abençoa a sua vida e abençoa a sua casa. Então, neste momento, comece a entregar um coração grato a Ele. Nós te entregamos tudo. Governa sobre nós, governa sobre essa igreja, porque não há outro, não há outro que ansiamos e não há outro que desejamos mais. Você pode declarar a sua dependência dele. Sem a presença dele, o que seríamos de nós? O que seria de mim? O que seria de você se não fosse pela presença do Senhor? Nesse momento, comece a agradecer pela presença dele na sua vida. Senhor, nós honramos a tua presença como igreja. Cristo, nós te honramos como cabeça da igreja. Nós nos submetemos ao teu senhorio, nós nos submetemos ao teu governo, Jesus. Não há outro nome nos céus, não há outro nome na terra que seja acima do nome de Jesus. Ele tem um nome que é sobre todos. E o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Vamos cantar assim. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, toda
Você pode aplaudir ao nome dele. Tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda adoração. Aquele que tem todo o poder, o mundo em suas mãos. Ele é quem os profetas anunciaram. Quem será digno de abrir o livro, desatar os selos? Quem poderá abrir? Quem é na terra, debaixo da terra, nem mesmo nos céus? Quem poderá abrir? Não chore, João. Eis aqui o leão, a raiz de Davi, venceu para abrir, pois ele comprou todas as tribos, línguas e povos.
Mas vamos para a palavra do Senhor. Glória a Deus. Que domingo especial, que semana abençoada que nós estamos começando aqui. E como o pastor bem disse, hoje é a última mensagem dessa série maravilhosa sobre frutificação, frutos do Espírito. E antes de começar a falar, sobre o domínio próprio, eu quero falar assim que essa série ela é extremamente essencial para a vida cristã. Eu estava pensando essa semana, eu estive ministrando na segunda, que foi alegria, foi amor, alegria. Série essa baseada em Gálatas 5, do 22 ao 25, nós lemos, Lê em casa o livro de Gálatas, igreja, leia para buscar esse fruto. E eu estive ministrando alegria e depois eu vi, os irmãos passando aqui. E que essencial essa série para a vida cristã. Toda igreja cristã deveria pregar essa série. Não só porque estamos no da frutificação, não só porque nós queremos sim frutificar como igreja, mas é o cerne. Quem vive o fruto do Espírito, na verdade, busca obediência a Deus. Busca viver pelo Espírito e não pela carne. É importantíssima essa série. Quem vive buscando o fruto do Espírito, busca a santidade de vida. Que sem santidade ninguém verá o Senhor, a Bíblia fala. Nós temos que nos santificar aqui para realmente passar uma vida eterna, na eternidade com o Pai. Então é essencial. Então assim, que bênção pertencer a uma igreja que prega esse tipo de mensagem bíblica, que nos traz para viver a vida no Espírito e não na carne, nos tira das coisas do mundo para viver a vida espiritual. Mas falando um pouquinho sobre a série, na verdade, gente, o fruto do Espírito é o amor. Como o pastor falou aqui sobre o amor que cobre multidões de pecados, o fruto do Espírito é o amor. E na verdade, essas que a gente viu em Gálatas 5:22 são as suas variações. O amor tem 8 variações ou manifestações que na verdade é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. E hoje a última variação do amor, do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. E eu falei, uau, quando o pastor falou para mim no início da série, você se prepara, porque você vai trazer a alegria e depois domínio próprio. E eu falei, não porque eu sou a pessoa mais que apta, ainda eu brinquei com o pastor essa semana, com o Anderson, eu vou colocar bastante versículo bíblico, porque de mim mesmo eu não tenho muito o que falar. Eu vou falar da Bíblia, porque é o que vai nos convencer, o Espírito da palavra, que vai trazer para nós essa transformação de vida, porque buscar o Espírito Santo é buscar uma transformação de vida. Mas eu quero falar para vocês que o conhecimento não vale sem aplicação. Estamos aqui há mais de 2 meses buscando conhecer o fruto do Espírito, mas nós temos que aplicar na nossa vida, tá? Temos que viver isso com ações, com prática. E eu quero falar, agora vamos falar sobre domínio próprio mesmo, que domínio próprio é temperança. É temperança. Ter domínio próprio, a gente vai ver que é ser temperado, que é ser equilibrado, que é ser disciplinado. A expressão domínio próprio, do grego enkrateia, significa temperança, moderação, autocontrole sobre os nossos próprios desejos e paixões. Literalmente quer dizer reprimir com mão forte. Dependendo do tipo de carnalidade, o tipo de inclinação para a carne que nós temos, e todo mundo em uma área ou outra, nós sabemos onde nós temos mais facilidade de cair. Todos nós temos uma área que a gente tem mais facilidade de cair em pecado, de pecar. E aqui o enkrateia significa reprimir com mão firme. Reprimir com mão firme. É ir contra a carne mesmo naquela área que para nós é uma fraqueza. Domínio próprio é exercer domínio sobre a inclinação da carne. É controlar emoções, atitudes. É quando temos controle do nosso próprio corpo, das nossas emoções. É quando nenhuma vontade, vício, consegue mais nos dominar. E eu quero perguntar para mim e para você, o que tem nos dominado? O que tem dominado a nossa vida? Qual o governo da nossa vida? O Senhor falou muito sobre governo comigo essa semana. O governo da sua vida.
Quem governa? É Deus, é o Espírito Santo ou é as coisas do mundo? Alguns de nós temos tido muitas lutas contra excesso em diversas áreas da nossa vida. Eu estava estudando também, gente, sobre isso, que coisas boas também podem se tornar problemas na nossa vida. Tem gente que fala, mas isso é tão bom, mas até coisas boas em excesso, em desequilíbrio, gera problema. Por exemplo, comer. Comer é bom, nós temos que nos alimentar bem, né? Buscar boa alimentação, mas comer demais nos prejudica. Trabalho é bom? Claro, todos nós temos que trabalhar, mas nós temos que ter equilíbrio. Nós temos que tirar tempo para a nossa família, para as coisas de Deus. Você sabia que até entretenimento, lazer, muita viagem. Tem gente que não pode ver um final de semana, um feriadinho. Viajar. Comprar. É bom comprar? Lógico, fazer compra quando a gente precisa, quando a gente está necessitado do que a gente está comprando. Mas em excesso, virou aí descontrole. Precisamos dominar a nossa carne sobre essas coisas. Vida simples, gente. Nós temos que aprender a voltar a ter uma vida mais simples. Domínio próprio é conter-se a si mesmo. Conter-se a si mesmo. Pitágoras fala assim, foi lida essa frase nos GPs essa semana. Nós tivemos o nosso GP, porque como o pastor disse, passamos um momento de muita gripe, muita enfermidade lá em casa. Graças a Deus o Senhor está nos curando. Mas Pitágoras fala assim, não é livre aquele que não obteve domínio próprio. Se nós quisermos ser verdadeiramente livres, nós temos que nos dominar, que dominar a nossa carne. E o mundo as pessoas do mundo acham que liberdade é fazer o que tem vontade. Mas isso é um engano, é uma mentira de Satanás. Porque liberdade não é fazer o que dá vontade, o que a carne quer. O pastor sempre fala a frase da minha esposa, eu não faço o que eu tenho vontade, eu faço o que é certo. É o que eu ensino muito, para os meus filhos, para os jovens. Se eu for fazer o que eu tenho vontade de comer doce. Eu amo comer doce, comer chocolate. Eu amo passear, ficar entretenimento. A gente não faz o que tem vontade, a gente faz o que é certo. A gente faz o que é correto, o que agrada a Deus, o que gera saúde física, espiritual e emocional. Então, quem é a pessoa que é verdadeiramente livre? Aquele que tem o governo da sua vida nas mãos do Senhor. Governado pelo Espírito Santo de Deus. E não quem é governado pela carne. Quem faz o que dá vontade não é livre, é escravo. Escravo do pecado. Escravo da carne. Então nós temos que ver certinho. Voltando a falar sobre excesso, eu estava estudando sobre excesso e alguns escritores, algumas pessoas que têm estudado os comportamentos modernos, falam assim que as gerações passadas sofreram muito com falta, né? Muita falta de comida. Se a gente perguntar para os nossos avós, para os nossos pais, quem é mais antigo, era difícil, tinha que plantar para comer. Tinha suas dificuldades, às vezes faltava as coisas, né? As pessoas sofriam por falta de comida, falta de educação, falta de informação. Se vocês perguntar para as mulheres assim, acima de 70, 80 anos, não tinha informação. Básicas, como evitar filho, como cuidar da saúde, muitas doenças as pessoas tiveram por falta de informação, não tinha lazer, era muito difícil pegar ninguém tinha carro, tinha que fazer muita coisa a pé, era muito difícil pegar um meio de condução. Então as gerações passadas sofreram por falta. Essa geração nossa sofre por excesso. Hoje morre muito mais gente no mundo por excesso de comida, por obesidade, por doenças que o excesso de comida, como diabetes, pressão alta, causa. Está morrendo muito mais gente no mundo por essas coisas do que por fome. Hoje em dia, o excesso de tecnologia, o excesso de entretenimento, o excesso de informação está matando o ser humano. Hoje em dia, tem excesso até de educação. É fácil fazer um curso. Mas será que a gente está estudando, fazendo os cursos que Deus quer? Porque tem gente fazendo tanto curso na internet, tem cursos gratuitos muito bons. É legal estudar? É legal estudar. Mas nós temos também que estudar baseado no propósito de vida para nós, sabe? Isso é equilíbrio.
Eu tenho que estudar baseado no que Deus me chamou para fazer. E não querer, eu tenho que conhecer tudo. Ninguém sabe tudo, ninguém vai conhecer tudo. Excesso de informação também. Tem gente que está ficando, meio desequilibrado. De tanta informação que tem. Então, o excesso também. E o que vai nos fazer equilibrar? O domínio próprio. Esse excesso. E vocês sabem que hoje em dia tem tantas opções para tudo. Tanta opção para tudo que o ser humano está perdido. Gera ansiedade, excesso de opção. Por quê? Antigamente, quando a gente era criança, a gente queria assistir televisão. Quem é dos anos 80 aqui como eu sabe. Era 2, 3 canais que pegava a televisão, gente. Era uma coisa ou outra. A gente ficava passando o canal, às vezes nem tinha controle, passava lá, trocava o canal. Já enjoei já desses 2. Não tá legal nenhum dos 2, 3 canais que tá pegando a TV aqui. A gente desligava a televisão e ia fazer outra coisa. Hoje, só para escolher o que você vai assistir, é 1 hora. Peraí, eu vou assistir uma série, eu vou assistir um filme. É tanta opção de entretenimento, essas TVs por assinatura. Tem muita opção. Isso gera ansiedade. Gente, sabe o que eu estava pensando? Até para tomar um café. Tem tanta opção. Antigamente era café com açúcar ou café sem açúcar. Ponto. O que você quer? O que você quer comer? O que você quer beber? É pão com manteiga e é o que tem. Hoje, gente, tem café com notas de caramelo. É 50 opção de café. Cada vez você vai tomar um café. Café com notas, é uma delícia, eu gosto de tomar café, eu gosto de provar café diferente, mas tudo é tanta opção, gente, tanta opção. Isso nos rouba o nosso tempo, isso nos rouba daquilo que é essencial para a nossa vida. Por isso que nós temos que ter domínio próprio, falar, não vou assistir nada, desliga a televisão, como o pastor falou, vai ler a Bíblia, vai orar. Porque isso vai nos roubando, esse excesso de opção, excesso de coisa, de informação, vai nos roubando. E quando a gente menos vê, nós estamos perdidos, ansiosos, viciados, carnais, longe do fruto do Espírito, longe das manifestações do Espírito Santo. A olhar esses jogos, essa bets, ontem eu estava lendo com o pastor à noite, como esses jogos estão acabando. E o público-alvo dessas bets, desses jogos é homem de baixa renda, jovem. Tudo viciado. Viciado em internet, em celular, em aposta, em jogo, em pornografia. Misericórdia, gente. A igreja de Cristo precisa ser diferente do mundo. Precisa ser dominado pelo Espírito Santo. Precisa buscar o fruto do Espírito. O amor e suas 8 variações. Suas manifestações. Na nossa vida, gente. É mais importante do que nunca. Tem gente que fala, ai que lindo, essa série fala de amor, de bondade, de paz e alegria. Muito mais do que lindo, gente. Nós precisamos aplicar nas nossas vidas. Porque o mundo vai contra tudo isso. O mundo quer nos tirar disso daqui. Para o mundo isso aqui é uma loucura. O fruto do Espírito. No Novo Testamento, essa palavra domínio próprio aparece 4 vezes, de forma bem explícita. Mas, como eu falei, esse conceito é essencial para a fé cristã. O domínio próprio se associa muito com a sabedoria. Quem é sábio se domina. Quem é tolo faz o que a carne tem vontade. Se associa muito com a sabedoria, o domínio próprio. E eu gosto de pensar que existem alguns atributos de Deus que é só dele. Nosso Deus Pai, Jesus Cristo. Alguns atributos é só dele. Por exemplo, onipresença. Ninguém é onipresente, só Deus é onipresente, que está presente em todos os lugares. Onisciência, só Deus sabe de todas as coisas. Nós não sabemos todas as coisas. Agora, o fruto do Espírito são atributos de Deus. Tem nele, tem amor, tem alegria, tem paz. E ele divide um pouquinho, como conta-gotas, como gotas, nos seus filhos. Ele nos permite ter características que é dele, através do Espírito Santo na nossa vida. Olha que lindo isso. Então, nos faz lembrar que o Pai é assim. O Pai tem amor. O Pai tem paz, o Pai tem domínio próprio. Por isso nós, os seus filhos, também temos. É acessível para nós através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Através do derramar do sangue de Jesus, nós podemos também receber daquilo que Deus Pai é. Aleluia!
Aleluia. Eu devo me posicionar, me conter, para que eu possa ter o domínio próprio. Também tem a ver, eu gosto de falar, com perseverança. Sabia que muitas vezes, para você se autodominar, você vai ter que ter muita paciência. Por isso que a gente já aprendeu paciência, amabilidade, bondade. Às vezes você fala assim, meu Deus, eu fiz isso errado de novo. É um exercício de perseverança. Caiu hoje, falhou hoje, amanhã começa de novo. É um exercício de disciplina. A gente, quando faz dieta, a gente sabe, né? Foi tentado, caiu na tentação, comeu mais um docinho hoje, não podia? Pede perdão, se levanta, fala, eu vou conseguir. Então tem a ver com sabedoria, com perseverança. Domínio próprio, nós temos que perseverar para ter. Tem uns que falam assim, eu já estou perdido mesmo no pecado, já tenho vício disso, daquilo, não vou. Tem gente que desanima muito, tem gente que desiste muito fácil. E é isso que o diabo quer, que o seu povo desista de buscar a Deus, de buscar fazer a vontade do Pai. Vamos ler aí Romanos 8, 3 e 4. A lei, se vocês quiserem acompanhar aqui no telão, gente, eu vou ler bastante versículos. Eu acho que não dá tempo de abrir. Vai anotando em algum papel, no celular, no bloco de notas. Romanos 8, 3 e 4. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Olha que lindo isso, presta atenção. E por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar o seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso declarou o fim. Quando Jesus veio, ele declarou o fim do quê? Do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, porque é pecaminosa, porque é caída, gente, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Então, como que a gente vai cumprir a lei de Deus? Com o Espírito Santo, não é na nossa força. Não é na nossa própria força. Outro aí, Tiago 3:2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas, tá? É do homem, o cair é do homem, tá? O homem tropeça mesmo. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. A língua também é algo que nós temos que ter domínio próprio. Então, porque todos tropeçamos em alguma coisa, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Então, se você caiu, se você tem sido dominado pela natureza carnal, humana, hoje o Espírito Santo de Deus vai te dar fortalecimento, vai te fortalecer para que você tenha um avivamento espiritual, para que você consiga começar a viver esse fruto do Espírito na sua vida. Amém? Quanto mais nós buscamos o Espírito Santo, as práticas espirituais, as disciplinas espirituais, ler a Bíblia, orar, jejuar, mais a nossa carne morre e o nosso espírito ganha força, ganha vida, juntamente com o Espírito Santo de Deus, para que possamos conseguir cumprir e manifestar o fruto do Espírito. Amém? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6:12. Eu falei, nós vamos ler bastante a Bíblia, porque fala muito sobre isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não deixarei me dominar por nenhuma delas. Eu posso fazer tudo. É igual o pastor falou aqui. Você pode fazer o que você quiser, mas eu não serei dominado pela carne, pelo pecado. Em nome de Jesus. Tem coisas que para mim vai ser fácil dominar e para você é difícil. Tem coisas que para você é fácil dominar e para mim é difícil. Umas a gente domina sem nem perceber, é tranquilo. Outras, gente, nós vamos ter que ter autocontrole, ter que ter decisão firme para não pecar. Provérbios 25:28. Não tropeçamos em montanhas, tropeçamos em pequenas pedras no caminho. Desculpa, gente, essa é a frase associada a esse versículo. O versículo é: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. É o que eu estou falando, não tropeçamos em montanhas, tropeçamos em pequenas pedras no caminho. Então, o que é uma cidade derribada que não tem muro? Está desprotegido.
Se você não tem domínio próprio, você não se controla, você é dominado pela carne, você está desprotegido. Você está com brechas abertas para Satanás entrar e te destruir. E destruir a tua casa, e destruir a sua família, e destruir a sua saúde emocional, física, mental. Por isso que nós temos que vigiar. Alguns exemplos na Bíblia de negativos, de pessoas que não se dominaram. Eva, ela cedeu à tentação de comer ali, ela não teve domínio próprio, né? Ela comeu. Caim, ele irou-se contra seu irmão, ficou com inveja e matou o irmão. Gente, esses são atitudes que quem não tem domínio próprio comete. Caim, pecado. Caim matou, assassinou o seu irmão. Davi adulterou com Batseba. Ele viu a mulher, desejou ela e caiu. Por quê? Porque não teve domínio próprio. Não freou ali, sabe? O ímpeto. A natureza caída, não freou, falou, peraí, aqui eu não posso. Davi caiu, adultério. Salomão, diante das mulheres e riqueza. Deus tinha um propósito para Salomão, mas ele cedeu a mulheres e a riquezas, né, o poder. Ele podia e ter mais uma mulher, e mais uma, e muito dinheiro. E isso fez ele também não cumprir aquilo que Deus tinha para ele. Ananias e Safira, ao venderem suas terras, né, e ficar com parte do dinheiro, sendo que era para ofertar no templo ali do Senhor, na obra do Senhor. A ganância, né, a avareza também. Nós temos que lutar contra a avareza. A Laura muito bem disse aqui, na hora do dízimo e oferta, orou, se levantou em oração contra espírito de mamon. Porque é um espírito que infelizmente é um demônio, né, com Deus, com D minúsculo, é um Deus, né, com D minúsculo, que muita gente está colocando no lugar do nosso Deus. Muita gente, por quê? Porque não tem domínio próprio, porque não é o fruto do Espírito que governa. Mas tem uns exemplos bíblicos também de positivos, de pessoas que tiveram domínio próprio e resistiram bravamente o ímpeto, o impulso, o desejo da carne. José, diante da esposa de Potifar, ele teve coragem de fugir daquela mulher que estava assediando ele. Homem, mulher, foge de quem te assedia. Foge. O diabo você resiste, da carne você foge. Diante dos banquetes do rei. Gente, eu amo a história de Daniel. Ele resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ele via aquelas iguarias. Imagina a mesa do rei, né, gente? Cada comida maravilhosa. Será que eu e você conseguiríamos resistir? Ou não? Eu tenho que comer. Se dominou ali. Jesus Cristo, o maior exemplo de quem resistiu tentações de Satanás no deserto. Paulo, ele comparou-se a um atleta, né, em disciplina. Ele disse que ele esmurrava o seu corpo e o reduzia à escravidão, para que ele não viesse a ser desqualificado. Às vezes nós vamos ter que esmurrar o nosso corpo, a nossa carne, para conseguir dominar contra o pecado. Quem está disposto? Quem está disposto para agradar a Deus, para fazer a vontade do Pai? Gente, o meio, olha, grava essa frase aqui, ó. O meio em que você está vai definir os limites que você vai assumir. Os meios em que você está vai definir os limites que você vai assumir. Onde você anda? Quais mesas você senta? Com que pessoas você anda? Vai definir os limites que você vai colocar. Não, mas não tem problema. Eu me controlo, sabe? Eu consigo andar com pessoas e não cair. Não, gente, você está se enganando. Nós não conseguimos. Porque a Bíblia fala isso. 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Corrompe, gente.
É um dia, é outro dia, é o terceiro dia. Ah, é meu amigo, é minha amiga. Às vezes essa amiga sua, esse amigo seu não está mais na mesma sintonia que você. Você cresceu espiritualmente. Você cresceu em Deus. Você já está buscando o fruto do Espírito e vivendo. E essa sua amiga, ela não quer isso. Ela quer viver na carne. Ela quer viver no pecado, no mundo. Mas você quer andar com ela. Vai determinar os limites que você vai assumir para a sua vida. Ela vai te corromper. Corrompem os bons costumes, a palavra de Deus fala. Não sou eu que estou falando. É nos nossos relacionamentos que esses frutos aqui são aprimorados. A maioria desses frutos, gente, vai ser aprimorado em relacionamentos mesmo. Muita coisa, quando a gente está sozinho, a gente vai ter que falar, eu não vou fazer isso, porque eu me deixo dominar pelo Espírito e não pela carne, mas muitas coisas também vai ser no meio de pessoas, em relacionamentos, que nós vamos colocar em prática esse fruto. Nós temos que nos afastar das más amizades. Ter domínio próprio é saber governar a si mesmo. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Quantas pessoas estão perdendo guerras porque não sabem governar a si mesmas? Governar é sobre saber ouvir, calar na hora certa. Falar na hora que tem que falar e calar na hora que tem que calar. Nós achamos, gente, que fala domínio próprio. Tem muita gente que fala assim, né? Muita gente fala assim, ai, para mim, durante essa série, quem vai falar sobre domínio próprio? Que eu preciso muito, né? Todos nós precisamos muito, viu, gente? Também preciso muito de domínio próprio e de todos os outros, né? Todas as outras manifestações do Espírito Santo. A pessoa fala muito assim, porque eu tenho problema de falar demais, tenho problema com a minha boca, tal. Nós precisamos vigiar em todas as áreas da nossa vida. Na área sexual, na área, nos nossos sentimentos, a nossa alma. O que a nossa alma tem falado para nós que a gente está dando ouvido e a gente está caindo? Porque muitas coisas são mentiras que o diabo conta e nós estamos acreditando. Então aprenda a governar a si mesmo. Sabe que governar a si mesmo é ter humildade e ser submisso. Sabe quem vai buscar o domínio próprio de todo o coração nessa manhã? Depois dessa palavra e durante essa palavra? Quem é humilde e quem é submisso às direções do Espírito. Porque a pessoa que ela é soberba, a pessoa que não tem humildade, ela vai falar, imagina, sabe o ego? Eu aguento, eu dou conta, eu dou um jeito. Agora a pessoa que é humilde, ela vai falar assim, realmente eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso me humilhar e me submeter na presença de Deus. Tem muito a ver com humildade, com submissão, tem a ver com temor. Sabe quem vai buscar o domínio próprio? Intencionalmente, de todo o coração? Quem tem temor. Porque quem não tem temor anda fazendo, falando, praticando o que dá na teia, o que dá na vontade da carne. O que dá vontade a pessoa faz mesmo. Eu falei, eu fiz, eu entrei na internet, eu vi. Isso é falta de temor. Quem teme a Deus vai buscar. Em Provérbios 9:10 fala assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria, está falando aqui em Provérbios, ela é filha do temor. Porque o temor é o princípio da sabedoria. Para ser sábio tem que primeiro temer. Por isso que eu falei, tem muito a ver com sabedoria. Quem é a pessoa que se autodomina, se autogoverna? Quem é sábio, quem teme. Quem não se domina e faz as vontades da carne não é sábio. O temor é um sentimento. Sabe o que é temor, gente? Um sentimento profundo de respeito por Deus. Não é medo. É um sentimento profundo de respeito. Eu respeito ao meu Deus Pai. Eu não vou pecar contra Ele. Eu não vou pecar contra o Espírito Santo que está em mim. Que me deu salvação. Que já me deu vida nova.
Amém? Quantos aqui já são salvos em Cristo Jesus? Nós estamos diante da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Então eu tenho temor por isso, por essa salvação que eu já conquistei, que Cristo conquistou para mim e eu me apropriei e já conquistei. Aleluia! Não é um sentimento superficial. Sabe quem é que não se domina? Quem vive na carne, quem vive pecando? É quem é superficial. É quem fala as coisas da boca para fora. É quem fala que é de Deus, que ama a Deus, mas não ama. É quem, sabe, gente superficial, gente que não teme. Não, nós temos que ser profundos em buscar a presença, em buscar agradar a Deus, em fazer com que a nossa casa seja um lugar da presença de Deus. Governar não é dominar todas as coisas. Não é sentar em tronos, conquistar. Né? Tem gente que quer conquistar mais. Mas mais do que isso. Mais do que dominar um terreno novo. É dominar o lugar que já é seu. É dominar um terreno, um território que já é seu. Governar a si mesmo é dominar algo que Deus já colocou na sua mão. Deus falou muito comigo preparando isso. O que Deus já colocou na sua mão, igreja? A presença dEle, a salvação em primeiro lugar, como eu disse aqui. A sua casa, a sua família. Mulher, você traz a presença de Deus para a sua casa. Você ora pelos seus. Em casa, quando eles saem para trabalhar, saem para estudar, eu vou para o meu canto e a primeira coisa antes de fazer aquele monte de serviço, pegar a agenda, ver se eu vou sair, se eu vou vir para a igreja, é ter meu tempo de oração, é cobrir a vida de cada um em oração, é pedir para Deus guardar, direcionar, dar sabedoria, abençoar a vida de cada um. Ora, mulher, às vezes você quer tantas coisas, mulher. Às vezes você quer progredir, prosperar, ganhar muito dinheiro, conquistar muitas coisas aí fora. Mas será que você está conquistando a tua casa? Será que você governa sobre a tua casa, homem? Você que também deseja tanta coisa. Governe com sabedoria as coisas que já estão na sua mão. O dom, o propósito, o chamado que Deus já te deu. Você não vai conquistar nada lá fora, você não conquistou ainda dentro. Dominar a si mesmo é assumir o seu papel, é cumprir o seu propósito. Nós queremos dominar os outros, né, gente? Nós queremos falar o que os outros têm que fazer. Nós queremos dar palpite na vida dos outros. A gente gosta, né, de exercer domínio sobre o que as pessoas têm que fazer ou deixar de fazer. Mas será que a gente domina a nós mesmos? Controle seus pensamentos, suas palavras. E você será capaz de controlar as suas atitudes. Tudo começa com pensamentos, tá, gente? Olha que frase. Controle seus pensamentos e as suas palavras. E você será capaz de controlar suas atitudes. Domine sobre murmuração. Pare de murmurar e de reclamar. Domine sobre essa carnalidade que é reclamar, que é murmurar. 2 Coríntios 10:5, levamos cativo todo pensamento para torná-los obediente a Cristo. Leva a Cristo. Leva a Cristo Jesus todo pensamento ruim. Começou a pensar coisa ruim, às vezes eu penso, gente, às vezes vem na minha cabeça umas ideias, umas preocupações, mas eu já vou para o joelho, já falo, Senhor, tira isso. Sai esses pensamentos da minha mente, eu levo cativo a Cristo Jesus, em obediência ao que Cristo fala, ao que a palavra de Deus fala sobre isso. 1 Coríntios 2,16, nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu e você, nós temos a mente de Cristo. Nós não temos que ficar pensando bobeira, besteira. Porque pensamentos viram atitudes. Estou encerrando, gente. Estamos caminhando aqui para o fim. Aguenta aí. Para possuir domínio próprio, nós precisamos, primeira coisa, viver a vida espiritual. Como foi falado aqui, deixar a vida carnal e viver a vida espiritual. E aonde tem vida espiritual para nós, gente? Só em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus. Primeira coisa para ter domínio próprio, temos que viver a vida do Espírito e não da carne.
2 Pedro 1:3. Seu divino poder nos deu todas as coisas. O poder de Deus, tá? O poder de Deus nos deu todas as coisas e que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Virtude. Deus nos chamou para a glória dele e para a virtude. Então nós não vamos andar por aí dominados pela carne. Nós somos chamados para a glória de Deus e para as virtudes do Pai. Amém? João 3:5, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele não nascer, olha como é importante isso, não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é quando nós estávamos no mundo, nós éramos nascidos da carne, por isso nós agíamos pela carne, né? As paixões carnais, os pecados. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então eu e você andamos pelo Espírito, não mais pela carne. Somos novas criaturas. O Rick Warren fala assim, ó: não somos seres terrenos que têm uma experiência espiritual. Não, nós somos seres espirituais que estamos tendo uma breve experiência terrena. Olha que forte. Nós somos espirituais. O que nós não vemos é mais real do que o que nós vemos. O mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. Ele existe. Ele existe. Por isso que tem tanta gente fazendo atrocidades. Tem tanta gente que você olha e fala: meu Deus, essa pessoa fazendo esse tipo de coisa, eu não entendo. A gente não entende mesmo, porque a gente olha muitas coisas pelos olhos naturais. Mas se nós começarmos a olhar as coisas pelos olhos espirituais, nós vamos discernir muitas coisas. E orar e nos afastar de muitas coisas. Nós temos que nos apropriar da nossa nova natureza. Tomar posse mesmo. Deus, eu sou nova criatura. Eu sou nascido de novo. Eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Então eu não vivo mais as velhas práticas. Amém? Quantos podem dar um glória a Deus aí? Aleluia! Romanos 8, 3 e 4. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. A natureza humana, ela é fraca. E por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar o seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso declarou o fim, tá? Quando Jesus veio, ele declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Então nós não podemos falar: eu ando dominado pelo pecado, amém? Jesus Cristo veio e declarou o fim do pecado sobre nós. Nós temos que tomar posse. De modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Qual que é essas justas exigências da lei? A lei de Deus. Tudo que a lei de Deus nos pede é justo. E nós só vamos conseguir cumprir as leis de Deus, as coisas de Deus, a palavra de Deus, com o Espírito Santo. Cheios, buscando esse fruto do Espírito. Outra coisa, para nós termos domínio próprio, faça sempre escolhas de cura na sua vida. Escolha ser curado e não ferido. Pessoa ferida vive pecando, gente. Pessoa ferida vive para pecar. Se você está ferido, você fala o que não deve, você faz o que não deve, você tem ódio do irmão, você vai atropelando as coisas. Então busca ser curado. Porque gente curada vai pecar bem menos. Aleluia. 2 Pedro 1, 5, 8. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio. Aí aparece a palavra domínio próprio. Ao domínio próprio a perseverança. Temos que perseverar no domínio próprio. A perseverança a piedade a fraternidade, a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem, estiverem crescendo nas nossas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Sabe quem é aquele que não frutifica? Aquele que está ferido. Se as virtudes de Cristo estiver crescendo em nós
Nós não vamos ser inoperantes e improdutivos, pelo contrário, nós vamos dar fruto. E para dar fruto, nós temos que buscar ser curado. Mulher, sabe quando que seu casamento vai fluir? Sabe quando seu casamento vai ser uma bênção? Quando você buscar ser uma mulher curada, que perdoa o teu marido. Sabe quando teus filhos vão conhecer a Jesus Cristo? Quando você buscar ser uma mulher curada em Cristo Jesus. Tem um provérbio que fala assim, ó, a glória dos sábios é ignorar as ofensas. Eu sempre cito para os meus filhos, quando eles estão bravos com alguma coisa. Eu falo, a glória dos sábios é ignorar as ofensas. Nós temos que aprender a ignorar as ofensas, gente, para sermos curados. Amém? Aleluia. Sempre buscando as coisas do alto. Já estou encerrando. Uma coisa que eu quero destacar aqui, que só tem mais um ponto e eu vou fechar com vocês, sobre buscar escolhas de cura, gente. Eu quero falar assim para vocês rapidamente, em 2 minutinhos, sobre o perdão. Eu tenho observado, na prática cristã, mesmo, de viver com a igreja, de viver com as pessoas, que muitas coisas que estão travando os crentes, os filhos de Deus, a igreja, as pessoas de dentro da igreja, é a falta de perdão. Vocês sabem que quando a gente aprende a dominar a nossa carne, a gente aprende a dominar esse ímpeto de ódio, de mágoa, de rancor, de querer fazer vingança própria, sabe? De falar mal, de querer agir com a força do nosso braço contra alguém. Então eu quero falar assim para vocês, que se você tem alguém que você não perdoou, né? Hoje é manhã de ceia e nós já tomamos a ceia e o pastor falou sobre isso. Se você tem alguém que você não perdoa, busque em Deus, comece a orar e comece a falar para Deus, Senhor, me ajuda a liberar perdão para essa pessoa. Tira cura a minha alma, tira da minha alma. Liberta a minha alma dessa mágoa, desse ódio, desse rancor. Porque isso, gente, está te travando. Porque isso vai te travar e vai impedir muitas bênçãos de Deus sobre a tua vida. Ninguém está isento aqui, gente, de sofrer injustiça de alguém falar palavras duras para a gente. Eu passei muito por isso, gente, falar coisas que absurdas e ter que ver injustiças de pessoas. E eu sempre escolhi o perdão. Às vezes no primeiro momento eu ficava magoada, ficava chateada, mas eu já vou trabalhando com Deus em oração, no meu secreto. E vou falando, Senhor, tira isso de mim, porque eu sei o quanto isso trava a vida de uma pessoa. Então busque, faça escolhas de cura e de perdão na sua vida. Busque perdoar pessoas, porque o ódio, a mágoa te prende. Te prende mesmo. Isso tem muito a ver também com autodomínio, tá? Autogoverno. É muito importante. Nessa guerra, gente, em toda guerra que você está passando, sabe que o Senhor falou quando estava montando essa pregação aqui, esse esboço? Deus falou claramente que qualquer guerra que eu e você estivermos passando, qualquer luta, pensa aí a luta que você está passando hoje, qualquer guerra que você tem passado na sua vida, em qualquer área, o mais importante é vencer a si mesmo. Uma tendência de falar assim, eu estou passando essa guerra por causa do meu marido. Eu estou passando essa guerra por causa do pastor da igreja. Eu estou passando essa guerra por causa daquela irmã lá da igreja. Ela é terrível. Não, gente. Qualquer guerra e luta que você tiver, por causa do meu patrão, por causa do colega de trabalho lá, que é invejoso. Mas qualquer guerra que você estiver passando nessa manhã, saiba que o mais importante é você vencer, governar sobre si mesmo. Vencer a você mesmo. Porque se você se dominar e deixar para Deus operar e deixar o Espírito Santo te encher desse fruto do Espírito, vai dar certo. Não tem como dar errado, você vai vencer. Em Cristo Jesus você vai vencer. Aleluia! Se você faz o mês que a pessoa te feriu, para ela, ou fica nutrindo aquilo ali, você vai se igualar com ela. Eu tenho aprendido mesmo que perdoar alguém é fazer bem para mim mesma. Primeiramente para mim mesma, para a pessoa também, mas primeiro para você. Se você perdoa, se você libera perdão, primeiramente você está fazendo um bem para você mesmo. Tá bom? Então é sobre isso, tá? Busca essa cura sempre. Terceiro e último, para nós encerrarmos, para você conseguir, né? Para eu e você conseguirmos ter domínio próprio. Seja responsável pela semeadura de vida, pela sua semeadura de vida. Hoje nós temos visto uma geração de pessoas irresponsáveis. Eu quero falar para vocês assim, que criança vive pelo desejo. Né? Nós vemos as crianças aqui, eu quero comer um doce, eu quero comer uma bala antes do almoço.
Criança vive pelo desejo, mas nós que somos adultos, nós precisamos viver pela responsabilidade, tá bom? Nós precisamos viver pela responsabilidade e não pelo desejo carnal. Eu tenho vontade, eu fiz. Eu estava com vontade, eu caí. Não. Isso não procede dos filhos de Deus. Isso não procede de pessoas maduras. Quem faz o que deseja é criança. Adulto vive por responsabilidade. Adulto sabe que tudo que ele plantar, tudo que ele semear. E para encerrar, eu vou falar aqui o Gálatas 6,7. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Pois o que o homem semear, isto também ele colherá. Você sabe que a gente estava no GP e a gente chegou à conclusão que esse versículo, pois o que o homem semear, não fala pois o que o homem plantar. E eu fui dar uma estudadinha na diferença de semear e plantar. Quando você semeia, você joga semente e você não vê. Se alguém der umas sementes na minha mão, eu nem sei do que é se a pessoa não me falar. Tem sementes que são parecidas, a gente não conhece, não tem conhecimento. Mas semear, gente, é ato de fé. Plantar, muitas vezes a gente planta algo que a gente já está vendo a muda. A gente já tem noção do que vai vir quando a gente planta. Mas Gálatas 6,7 fala, pois o que o homem semear, plantar por fé. Semear por fé. Colocar o que ele ainda nem sabe se vai dar certo. Semear é mais profundo do que plantar. E Gálatas 6,7 fala, pois o que o homem semear, isto também ele colherá. Você pode falar para mim nessa manhã. Se coloque de pé, igreja, eu vou encerrar. Tinha um monte de versículo aqui, mas eu vou pular porque o tempo já foi. Gente, semear é um ato de fé. Pois o que o homem semear, nós lemos todos os dias esse versículo aqui dessa série. Isso também ele colherá. Semear é jogar uma semente que muitas vezes eu nem sei direito. Porque para uma semente germinar e nascer a muda, plantar é plantar muda. Semear é jogar semente. Para uma semente eu colocar ali, aquela semente ela tem que morrer para ela nascer. É puro ato de fé. Eu quero falar para você nessa manhã que tem coisas que você vai ter que fazer por fé mesmo. Tem coisas que vai precisar muita fé em Cristo Jesus. Muita dependência do Espírito Santo de Deus para você viver. Porque às vezes você vai falar assim, no momento de ira, não vale a pena. Amor, paz, alegria, bondade, domínio próprio, não vale a pena. Mas essa manhã eu quero te desafiar a semear por fé essas coisas. Semeia, entrega a tua natureza carnal, entrega, todos de olhos fechados, entrega nas mãos de Jesus Cristo, que já levou sobre si todo o pecado. Entrega a tua natureza caída, o teu ímpeto, o teu impulso carnal e pecador. Entrega o teu impulso de não perdoar. Entrega o teu impulso de odiar, de querer fazer vingança própria. Entrega nessa manhã como forma de semeadura a Cristo Jesus num solo que é de Deus. Entrega e fala, Senhor, eu sou carnal nisso. Eu tenho desejos sexuais, eu tenho vícios, eu tenho paixões que me tiram da tua presença, que me fazem cair, que me fazem pecar. Eu não domino a minha língua. Eu gosto de falar mal dos outros, eu gosto de murmurar. Entrega, começa a confessar, gente. Você só vai confessar se você for humilde, se você for submisso e se você tiver temor.